Todos nós somos diferentes e isso é maravilhoso. Algumas dessas diferenças são fáceis de ver: altura, cabelo, gênero, cor dos olhos e assim por diante. Outras diferenças não podem ser vistas: nossa comida favorita, medos ou habilidades especiais. Curiosamente, a maneira que vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê nesse desenho? A maioria das pessoas enxergam um pato, mas alguns de vocês podem ter visto um coelho. O que quer que tenham visto está correto, está tudo bem. É só uma brincadeira com o desenho para mostrar que todos os cérebros funcionam diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Ele funciona de forma diferente para cada um de nós e controla a maneira como você aprende, e é por isso que cada um de nós domina uma habilidade diferente, controla a maneira como você se sente, e é por isso que cada um de nós sentimos emoções diferentes, e como você se comunica. Às vezes o cérebro se conecta de tal maneira que afeta os sentidos e a forma como nós percebemos situações e interações. Isto é conhecido como autismo. Transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger. Muitos se perguntam do que se trata e o que é o transtorno do espectro autista. Trata-se de uma condição que afeta crianças e adultos, que, por definição, sofrem dificuldades persistentes na comunicação e interação social, além de apresentarem padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamentos, interesses ou atividades. O autismo é conhecido cientificamente como transtorno do espectro autista. É uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento. Geralmente é diagnosticado entre os 2 e os 3 anos de idade. Esta síndrome, ela faz com que a criança apresente algumas características específicas, como dificuldade na fala, dificuldades em expressar seus sentimentos, mal-estar em meio a outros e pouco contato visual. Como fazer uma criança com autismo se alimentar? Ofereça o mesmo alimento diversas vezes, envolva a criança no preparo das refeições, permita que ela brinque com os alimentos, faça arte com a comida. Assim, dessa forma, a criança com autismo pode se alimentar melhor. O termo autismo é muito amplo e pode ser bastante abrangente. A gente pensa que autista é sempre aquela pessoa que fica paradão, mas existem vários níveis de autismo, né? A síndrome de Asperger, ela tem vários níveis. Tem o funcional, o semifuncional e o totalmente introspectivo. E é preciso analisar para saber qual a criança tem. É necessário uma avaliação psicológica de um médico especializado para que a gente possa trabalhar com essa criança com mais eficiência. Porque geralmente os autistas são pessoas extremamente inteligentes, mas eles não conseguem se expressar, nem com fala, nem com sentimento. Tem alguns até que sentem dificuldade até no toque, ninguém pode tocar. Mas como existem vários níveis, para que o professor consiga entender, é necessário que ele vá percebendo as atitudes da criança, né? Como ela se comporta sobre isso, sobre aquilo. E dependendo do seu parecer, encaminhá-la para que seja feita uma avaliação médica mais detalhada, para que se chegue ao sintoma do problema, para o problema poder ser analisado e trabalhar com aquela criança de forma que possa desenvolver melhor essa criança. O autista funcional, ele consegue se adaptar a tudo, ele consegue se adaptar à sociedade, ele só vai parecer mais uma pessoa meio tímida. Às vezes a timidez pode ser vista como um tipo de autismo também, mas os autistas, eles são mais tímidos ao falar ou se expressar, porém a inteligência é bem avançada. Autismo leve. Quando a criança ela tem o QI acima de 70 pontos, significa que ela tem a capacidade de aprender, que elas conseguem acompanhar as coisas da vida de uma maneira funcional.
a síndrome de Asperger. Eu tenho 4 pontos para falar um pouquinho sobre ela. Primeiro, que ela é a forma mais leve do autismo. Segundo, ela é de difícil identificação por não ter característica, não atingir as características físicas da pessoa. Terceiro, ela atinge mais meninos A síndrome do que de meninas. Asperger potencializa o raciocínio lógico, inteligência matemática. Ela não atinge nada o desenvolvimento e aprendizado da criança. Deficiência física, que é quando a criança ou o adolescente tem dificuldades para se locomover. A escola ela já dispõe de cuidadores, de rampas, de salas adequadas, porém sabemos que há muito ainda o que fazer, como por exemplo a necessidade de preparar mais profissionais para cuidar dessas crianças, para que elas possam ter uma aprendizagem de qualidade. Vale lembrar também que as nossas crianças especiais, ou seja, criança com deficiência, necessita de um cuidado especial, necessita de acessibilidade. Síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição genética que acontece nos indivíduos que possuem mais de 3 cromossomos 21. Ao invés de 2, eles possuem 3. Então, Down é conhecida como a trissomia do cromossomo 21. Existem 3 tipos de Down: a trissomia 21, a translocação e o mosaico. O mosaico é o tipo de Down mais leve, onde o indivíduo ele consegue se desenvolver melhor. As crianças com Down e os adultos que possuem esse tipo de cromossomos, eles são fáceis de ser percebidos, porque são pessoas alegres, de olhinho puxado e que para a sociedade possuem algumas necessidades maiores. Ter escolhido a dislexia como tema do nosso trabalho foi muito importante para mim e para os demais membros da minha equipe, pois nos fez voltar um olhar muito importante para essa patologia que prejudica muito o desempenho escolar do aluno, da criança, em casa também. Então, pais e professores precisam ficar atentos aos sinais que os alunos apresentam, que as crianças apresentam também, que em casa é muito importante ficarmos atentos aos sinais dos nossos filhos. E os professores também precisam desenvolver habilidades para trabalhar em sala de aula, sem ter que excluir os alunos, Tem que trabalhar de uma forma inclusiva, que não prejudique a criança em si. Também é muito importante. A dislexia é uma patologia que não tem cura, mas tem tratamento. Então, quanto cedo melhor o tratamento, melhores resultados teremos. Então, vamos ficar atentos e nos preocupar mais, Porque é muito importante, é um assunto muito sério a ser tratado. Don't think that a drop of tear makes the world stop spinning around. Not even the sharpest scream can be louder than a beat of
A deficiência não nos faz diferentes, somos todos iguais.